Um ano depois da morte do meu marido, contratei uma empresa para reformar o antigo escritório dele. Justo quando eu acabava de chegar à igreja, o operário me ligou e disse: Senhora, preciso que a senhora venha ver o que encontramos, mas não venha sozinha. Traga seus 2 filhos. Saímos correndo para lá. Quando chegamos, meu coração quase parou com o que vi. Meu celular vibrou no exato momento em que o padre começou a consagrar a hóstia. Eu estava ajoelhada no banco da frente da igreja de São Sebastião, aquela mesma onde casei com Edmundo há 45 anos. Era 2 de janeiro. Fazia exatamente 1 ano que meu marido tinha partido. 1 ano desde que o infarto fulminante me deixou viúva aos 68 anos. A missa de sufrágio estava linda. Flores brancas cobriam o altar. O cheiro de incenso me sufocava um pouco, mas era reconfortante. Eu segurava o terço que minha mãe me deu no dia do meu casamento, passando conta por conta, rezando por Edmundo, pelo descanso da alma dele, pela nossa história juntos. Até que o celular vibrou novamente. E de novo, e de novo. Olhei de relance. 7 ligações perdidas, todas do mesmo número. Jefferson, o mestre de obras que eu havia contratado há 3 semanas para reformar o escritório de Edmundo lá em casa, no Leblon. Senti um aperto no peito. Será que tinha acontecido algum acidente? Algum problema estrutural na casa? Com as mãos tremendo, me levantei discretamente e saí pelos fundos da igreja. O sol de janeiro batia forte na calçada. Liguei de volta, o coração disparado. Dona Marlene? A voz de seu Jefferson estava estranha, trêmula, urgente. Sim, seu Jefferson, desculpe, eu estava na missa. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa longa demais. A senhora precisa vir aqui, agora. Mas o que houve? Caiu alguma parede? Alguém se machucou? Não, senhora, não é nada disso. Ele respirou fundo. A gente encontrou uma coisa atrás da parede do escritório. Uma coisa que a senhora precisa ver com os próprios olhos. Minha boca secou. Que tipo de coisa, seu Jefferson? Eu não posso falar por telefone, dona Marlene. A voz dele estava ainda mais baixa agora. Mas, pelo amor de Deus, não venha sozinha. Traga seus 2 filhos com a senhora. Isso não é conversa para ter sozinha. O mundo girou ao meu redor. Não é conversa para ter sozinha? O que diabos ele tinha encontrado? Se você quer descobrir o que estava escondido naquela casa por todos esses anos, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta história vai virar sua vida do avesso, assim como virou a minha. Desliguei o telefone com as mãos geladas. Em pleno verão carioca, com o sol queimando a pele, eu estava tremendo. Voltei correndo para dentro da igreja, peguei minha bolsa e saí sem nem me despedir. No estacionamento, liguei para meu filho Bernardo. Mãe, você não está na missa do papai? Bernardo, preciso que você venha comigo agora para a casa. E ligue para sua irmã, encontraram alguma coisa lá. Como assim encontraram alguma coisa? Ele já estava impaciente, como sempre. Não sei, mas o mestre de obras disse para eu não ir sozinha. Disse para levar vocês 2. Um silêncio tenso. Tô saindo agora. Vou buscar a Luciana no caminho. Desliguei e entrei no meu carro, um Civic branco que Edmundo tinha me dado no nosso último aniversário de casamento. Minhas mãos suavam tanto que escorregavam no volante. Dirigi em piloto automático pelas ruas do Leblon, meu bairro, minha vida inteira. Quando cheguei na porta da casa, Bernardo e Luciana já estavam lá. Meu filho, sempre pontual e sério, de camisa social mesmo num sábado quente. Minha filha, de calça jeans e blusa leve, o cabelo preso num rabo de cavalo. Os 2 me olharam com a mesma expressão, preocupação misturada com curiosidade. O que será, mãe? Luciana me abraçou. Não faço a menor ideia. Entramos juntos. A casa cheirava a tinta fresca e pó de cimento. Seu Jefferson nos esperava na porta do escritório, o capacete na mão, a expressão grave. Dona Marlene e seus filhos,
Venham comigo, subimos as escadas. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. O escritório de Edmundo sempre foi o lugar mais sagrado daquela casa. Ninguém entrava sem permissão dele. Nem eu, em 45 anos de casamento, tinha ousado mexer nas coisas daquele cômodo. E agora ele estava sendo demolido. A parede de madeira nobre, aquela que Edmundo mandou instalar 20 anos atrás, estava parcialmente destruída. E atrás dela, embutido na parede como um segredo enterrado, havia um cofre de aço. Um cofre que eu nunca tinha visto na vida. Meu Deus! Luciana levou a mão à boca. Bernardo se aproximou, os olhos arregalados. Mãe, você sabia disso? Não. Minha voz saiu como um sussurro rouco. Nunca vi isso na vida. Seu Jefferson se aproximou devagar, como quem se aproxima de uma bomba prestes a explodir. A senhora tem a senha? Ou alguma chave? Balancei a cabeça, incapaz de falar. Bernardo, sempre prático, olhou para o cofre com atenção. É um modelo antigo, senha de 6 dígitos. Mãe, tenta a data de casamento de vocês. Com as mãos tremendo, me aproximei. Digitei 150478. Um bip agudo. Senha incorreta. Tenta a data de nascimento do papai, sugeriu Luciana, a voz falhando. 220952. Incorreta. Tentei a minha data de nascimento. Incorreta. Bernardo suspirou. Vou ligar para um chaveiro especializado, mas pode demorar. Não. Minha voz saiu firme, uma firmeza que eu não sabia que ainda tinha dentro de mim. Tenta a data de hoje, 2 de janeiro. Bernardo me olhou sem entender. A data de hoje? Por quê? Só tenta. Ele digitou 0201. Precisávamos de 6 dígitos. Completei mentalmente. 020125. Um clique suave, mecânico, fatal. O cofre se abriu. E o que havia lá dentro destruiu tudo o que eu acreditei ter vivido nos últimos 45 anos. Mas o que eu encontrei naquele cofre... Isso você só vai descobrir se continuar comigo até o fim. Dentro do cofre havia maços e maços de dinheiro, notas de R$ 100, amarradas com elásticos, empilhadas umas sobre as outras como tijolos de uma parede invisível que Edmundo construiu entre nós durante todos esses anos. Bernardo foi o primeiro a reagir. Esticou a mão e pegou um dos maços, contando rapidamente com os dedos. Isso aqui são... pelo menos R$ 380 mil. Ele olhou para mim, os olhos arregalados. Em dinheiro vivo, não declarado, mas o dinheiro era só o começo. Eu me aproximei, as pernas bambas, e vi o que estava embaixo dos maços. Uma caixa de veludo verde musgo. Abri com dedos que não pareciam meus. Dentro, joias que eu nunca tinha visto. Um colar de pérolas legítimas, brincos de esmeralda, uma pulseira de ouro branco cravejada de diamantes pequenos. Nenhuma dessas peças era minha. Mãe, Luciana se aproximou, a voz engasgada. Essas joias não são minhas. Consegui dizer, a garganta apertada, como se alguém estivesse me estrangulando por dentro. Bernardo já estava remexendo mais fundo no cofre. Ele puxou uma pasta de couro marrom, desgastada pelo tempo. Dentro dela, documentos. Muitos documentos. Escrituras de imóveis. Um apartamento na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. 2 quartos, 80 metros quadrados. Avaliação de mercado, R$ 850 mil. A escritura estava em nome de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Construtora Horizonte Azul Liteda. Mãe, você conhece essa empresa? Bernardo perguntou, a testa franzida. Balancei a cabeça, muda. Ele continuou folheando. Havia recibos, muitos recibos, de hotéis em Natal, Porto de Galinhas, Fortaleza, passagens aéreas para o Nordeste, sempre 2 passagens. Edmundo e... outra pessoa. E então Luciana encontrou a caixa de sapatos.
Era uma caixa velha, desbotada, de um tênis olímpicos que Edmundo tinha comprado anos atrás. Ela estava no fundo do cofre, escondida embaixo de tudo, como se fosse o segredo mais profundo de todos. Luciana abriu devagar e eu vi quando o rosto dela desabou. Mãe, acho melhor você sentar. Mas eu não sentei. Peguei a caixa das mãos dela. Dentro havia cartas. Dezenas de cartas. Algumas em envelopes cor-de-rosa com perfume doce que invadiu minhas narinas e me deu ânsia. Outras dobradas em papéis simples com letra feminina redonda e caprichada. Abri a primeira. Meu amor, esses 3 dias com você em Porto de Galinhas foram os melhores da minha vida. Quando você está comigo, eu esqueço que nosso amor precisa se esconder. Volte logo. Te amo. Sua Val. Valdirene. Abri outra carta, as mãos tremendo tanto que o papel quase rasgou. Edmundo, a menina perguntou por você hoje. Ela quer saber quando o pai vai visitá-la de novo. Eu não sei mais o que inventar. Ela está crescendo e fazendo perguntas. Preciso de mais dinheiro também. Os gastos da escola particular estão aumentando. Beijos, Val. A menina. Ele tinha uma filha. Edmundo tinha outra filha. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Literalmente. Senti minhas pernas cederem e Bernardo me segurou pelos ombros, me puxando para a cadeira do escritório. Aquela mesma cadeira de couro onde Edmundo passava horas trabalhando. Respira, mãe. Respira. A voz de Luciana estava desesperada. Mas como respirar quando o ar tinha se transformado em vidro moído dentro dos meus pulmões? Continuei abrindo cartas, uma atrás da outra, como se fosse um vício, uma compulsão de masoquista. Cada uma era uma facada. Havia fotos também. Fotos de Edmundo com uma mulher morena, bonita, cerca de 15 anos mais nova que eu. Eles estavam abraçados numa praia, sorrindo, felizes. Em outra foto, ele segurava uma menina pequena no colo, devia ter uns 5 ou 6 anos. A criança tinha os olhos dele. O mesmo formato de rosto. Virei a foto. No verso, com a letra dele, aquela letra que eu conhecia tão bem depois de 45 anos lendo bilhetes e cartões, estava escrito: Ana Júlia, meu orgulho, Natal, 2015. 2015, 10 anos atrás. A menina tinha 10 anos quando essa foto foi tirada, o que significava que hoje ela tinha 14 anos. Edmundo teve uma filha com outra mulher há 14 anos, e eu não sabia de nada. Bernardo pegou mais papéis do cofre. Extratos bancários de uma conta que eu desconhecia. Transferências mensais de R$ 8.000 para uma conta em nome de Valdirene Costa dos Santos. Todo mês. Religiosamente. Por anos. R$ 8.000 que saíam do nosso dinheiro, da empresa que nós construímos juntos, para sustentar a amante e a filha dele. E então, no fundo do cofre, Bernardo encontrou o último documento. Um testamento. Manuscrito. Não registrado em cartório. Com a letra de Edmundo, datado de 3 meses antes da morte dele. Luciana leu em voz alta, a voz quebrando a cada palavra. Eu, Edmundo Tavares da Silva, em plena consciência, deixo registrado que reconheço Ana Júlia Costa dos Santos como minha filha legítima, fruto do meu relacionamento com Valdirene Costa dos Santos. Deixo a ela e a sua mãe o apartamento de Copacabana, bem como o direito de receber mensalmente quantia equivalente a 15% dos lucros da construtora. Peço perdão à minha esposa Marlene, mas um homem tem o direito de cuidar de todos os seus filhos. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, que enchia o escritório como fumaça tóxica. Olhei para aquele papel, para a assinatura dele no final. Olhei para as cartas espalhadas no meu colo, para as fotos da outra família dele sorrindo feliz. E então olhei para as minhas mãos. Mãos de 68 anos que lavaram as roupas dele, cozinharam as refeições preferidas dele, massagearam as costas dele quando voltava cansado do trabalho. Mãos que criaram 2 filhos sozinha enquanto ele viajava a negócios.
Mãos que seguraram as dele no altar 45 anos atrás, acreditando na promessa de fidelidade até que a morte nos separasse. A morte nos separou, mas as mentiras continuaram vivas, enterradas naquele cofre. Mãe. Bernardo colocou a mão no meu ombro. A gente precisa chamar um advogado. Isso muda tudo, a herança, o patrimônio. Mas eu não estava ouvindo, eu estava olhando para uma última foto que tinha caído no chão. Edmundo, Valdirene e a menina, os três juntos, numa festa de aniversário. A menina soprava as velhinhas de um bolo cor-de-rosa. Edmundo a abraçava por trás, sorrindo. A data atrás da foto, 18 de março de 2023. 9 meses antes dele morrer. 9 meses antes de me deixar viúva, sozinha, chorando sobre o caixão dele, achando que tinha perdido o amor da minha vida. Mas descobrir a traição foi só o começo. O que eu ainda não sabia era que meu próprio filho já conhecia parte dessa verdade. E nunca me contou. Sentei naquela cadeira por horas. Não sei quantas. O sol entrou pela janela, atravessou o escritório e começou a se pôr. Bernardo e Luciana ficaram comigo o tempo todo, mas era como se eu estivesse sozinha dentro de uma bolha de vidro, onde só existiam eu e as ruínas do meu casamento. Fiquei olhando para aquelas cartas, para aquelas fotos, tentando entender quando tudo começou a desmoronar. Ou pior, quando tudo já estava desmoronado e eu simplesmente não percebi? Conheci Edmundo em 1975. Eu tinha 23 anos, acabara de me formar professora, dava aulas numa escola municipal no Meier. Ele tinha 26, era engenheiro recém-formado, trabalhava como autônomo em pequenas obras. Nos conhecemos num casamento de primos, dançamos a noite inteira ao som de Roberto Carlos e Erasmo. Ele tinha um sorriso que iluminava o rosto inteiro e um jeito confiante de falar sobre o futuro. Vou ter minha própria construtora um dia, Marlene. Vai ter meu nome na fachada. E você vai estar do meu lado para ver. E eu acreditei. Casei com ele 3 anos depois, na igreja de São Sebastião, com vestido de renda branca que minha mãe costurou durante 6 meses. Lua de mel em Petrópolis. 5 dias que foram os mais felizes da minha vida até então. Edmundo cumpriu a promessa. Em 1982, ele abriu a construtora Silva em Associados. Eu estava grávida de 7 meses do Bernardo. Lembro que ajudei a escolher o logo, fiz a contabilidade básica nos primeiros anos, atendia telefone, organizava documentos, trabalhava de casa enquanto amamentava o bebê, enquanto depois cuidava de 2 filhos pequenos. Abri mão da carreira. Pedi exoneração da prefeitura em 1985, quando Luciana nasceu, e Edmundo disse que a empresa estava crescendo, que precisava de mim dedicada à família. Você é a base de tudo, Marlene. Sem você aqui, eu não consigo construir nada lá fora. E eu acreditei. Passei 30 anos sendo a base invisível, criando os filhos sozinha enquanto ele trabalhava até tarde, organizando as festas de fim de ano da construtora, cumprimentando clientes, sorrindo nas fotos institucionais, esperando ele chegar das viagens de negócios sempre com presentes, perfume importado, chocolate suíço, uma blusa bonita. As viagens começaram nos anos 2000. Primeiro eram curtas, 3 ou 4 dias. Depois foram ficando mais longas. 1 semana em Recife para fechar um contrato, 10 dias em Natal para acompanhar uma obra, 15 dias em Fortaleza para um projeto grande. Eu nunca desconfiei. Por que desconfiaria? Edmundo sempre ligava todo dia, mandava fotos de obras, reclamava do calor, do trânsito, da comida do hotel. Voltava cansado, reclamando que queria era ficar em casa, que essas viagens estavam matando ele. Agora eu entendia. As viagens estavam matando ele, de felicidade. Porque ele não estava em hotéis de trabalho. Estava com ela, com Valdirene, construindo outra vida, outra família, outro mundo onde eu não existia. Peguei uma das cartas de novo. Reli. Amor,
O apartamento de Copacabana ficou lindo com os móveis novos. Ana Júlia adorou o quarto dela. Disse que quando crescer quer morar sempre aqui com a gente. Estou ansiosa para o seu retorno na próxima semana. Vou fazer aquela moqueca que você adora. Moqueca. Edmundo sempre disse que detestava moqueca. Durante 45 anos, nunca fiz moqueca em casa porque ele dizia que o cheiro de peixe cozido dava enjoo nele. Mentira. Mais uma mentira numa pilha infinita de mentiras. Olhei para os extratos bancários que Bernardo tinha espalhado sobre a mesa. Transferências de R$ 8.000 por mês. Todo dia 15, religiosamente, por 14 anos. Fiz as contas na cabeça. 8.000 vezes 12 meses. 96.000 por ano. Vezes 14 anos. R$ 1.344.000. Mais de R$ 1 milhão que saíram da empresa que nós construímos juntos, do suor do meu trabalho invisível para sustentar a família paralela dele. Enquanto eu economizava em tudo, reutilizava embalagens, comprava roupa em promoção, cozinhava em casa em vez de pedir comida. Precisamos ser responsáveis com o dinheiro, Marlene, ele dizia. A empresa tem altos e baixos, precisamos guardar para o futuro. E eu guardava, enquanto ele gastava em outra mulher, em outra filha, em outro lar. Levantei da cadeira. Minhas pernas estavam dormentes. Caminhei até a janela do escritório, olhei lá para fora. O Leblon estava acendendo as luzes da noite. Famílias jantando, casais passeando, vida acontecendo como se nada tivesse mudado. Mas para mim, tudo tinha mudado. Virei para os meus filhos. Eu preciso saber de tudo. Tudo mesmo. Quero que vocês contratem investigador, advogado, contador. Quero cada detalhe dessa outra vida que seu pai tinha. Bernardo assentiu, sério. Vou ligar para o Maurício, ele é especialista em direito de família, e conheço uma investigadora particular muito boa. Faça isso. Minha voz estava estranha, firme, gelada. Não parecia minha. Quero saber quantas propriedades existem, quanto dinheiro foi desviado, quem mais sabia. Tudo. Luciana me abraçou, chorando baixinho. Mãe, eu sinto tanto. Não sinta. Afastei ela com delicadeza. Sentir não vai mudar nada. Agora eu preciso de verdades. Verdades completas. Peguei minha bolsa e comecei a descer as escadas. Antes de sair do escritório, virei uma última vez. Olhei para a cadeira de couro onde Edmundo se sentava todas as noites, para a estante de livros que ele nunca leu, para o quadro na parede com a frase motivacional que ele adorava. Família é onde a vida começa e o amor nunca acaba. Arranquei o quadro da parede e joguei no chão. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços. Família é onde a vida começa e o amor nunca acaba? Falei para o vazio. E seu mentiroso, seu covarde, e saí daquele escritório sabendo que nunca mais voltaria a entrar ali. Mas eu ainda não sabia que a pior traição não veio de Edmundo. Veio de dentro da minha própria casa. E quando descobri quem mais estava escondendo segredos, aí sim meu mundo terminou de desabar. Naquela noite não dormi. Nem tentei. Fiquei sentada na varanda da minha casa, aquela varanda onde tomei café da manhã com Edmundo durante 45 anos, olhando para o jardim que eu mesma plantei árvore por árvore. O jasmim manga exalava perfume doce no ar quente de janeiro. Antes, aquele cheiro me acalmava. Agora, só me dava náusea. Meu celular tocou às 7 da manhã. Bernardo. Mãe, preciso falar com você. Estou indo aí com a Priscila. Priscila, a esposa dele. Advogada corporativa, sempre impecável, sempre com aquele sorriso de quem está calculando algo. Eu nunca tinha conseguido me aproximar dela de verdade nesses 8 anos de casamento. Ela era educada, cordial, mas distante. Como se estivesse sempre medindo quanto cada palavra custava. Eles chegaram às 8 horas, Bernardo de terno, num domingo de manhã, e Priscila com um vestido social preto, pasta de couro debaixo do braço.
Pareciam vir para uma reunião de negócios, não para consolar uma mãe destroçada. Luciana chegou logo depois, de chinelo e camiseta larga, os olhos inchados de tanto chorar. Sentamos na sala de estar. A mesma sala onde comemoramos natais, aniversários, onde Edmundo e eu recebíamos amigos aos domingos. Agora, aquele espaço parecia um tribunal. Bernardo começou antes mesmo de eu servir o café. Mãe, a Priscila e eu passamos a noite analisando a situação. Ele abriu uma pasta, tirou papéis. Isso é grave, muito grave. Se essa tal de Ana Júlia processar, ela tem direito a parte da herança. Pode ser até metade, dependendo de como o juiz interpretar. E tem o problema fiscal. Esse dinheiro do cofre não foi declarado. São R$380 mil que podem gerar multa, juros, até processo criminal por sonegação. Fiquei olhando para ele. Meu filho, o menino que amamentei, que ninei noites inteiras quando tinha febre, que ensinei a andar de bicicleta. Agora ele estava ali, falando de dinheiro, de impostos, de processos. Nenhuma palavra sobre a minha dor. Bernardo, minha voz saiu baixa. Seu pai me traiu durante 15 anos. Teve outra filha. E você está preocupado com impostos? Ele piscou como se não entendesse a pergunta. Mãe, eu entendo que está difícil, mas a gente precisa ser prático. Emocional a gente resolve depois. Agora é hora de proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio. Luciana explodiu. Patrimônio? Bernardo, você enlouqueceu? A mãe acabou de descobrir que viveu uma mentira. E por isso mesmo ela precisa pensar com clareza. Priscila entrou na conversa, a voz suave mas firme. Dona Marlene, sei que está sendo muito difícil processar tudo isso. Mas quanto mais rápido tomarmos providências legais, melhor. Já consultei alguns colegas. Podemos alegar que esse testamento manuscrito não tem validade. Não está registrado, não tem testemunhas, pode ter sido escrito sob coação ou até forjado. Forjado? Olhei para ela, incrédula. É a letra do Edmundo. Eu conheço a letra dele. Mas nenhum juiz pode ter certeza absoluta. Ela se inclinou para a frente. Podemos questionar. E sobre o apartamento de Copacabana, está em nome de empresa. Podemos alegar que é patrimônio empresarial, não pessoal. Isso dificulta o acesso dela. Dela quem? Perguntei. Da menina. Ana Júlia. Ana Júlia. A filha de Edmundo. Meia-irmã dos meus filhos. Ela é uma criança. Minha voz saiu trêmula. Tem 14 anos. Não tem culpa de nada disso. Exatamente. Bernardo se ajeitou na poltrona. Ela não tem culpa, mas isso não significa que tenha direito à metade da herança que a gente construiu. Mãe, essa casa vale R$4.200.000. A empresa, mais 6 milhões. Temos investimentos, aplicações. Estamos falando de um patrimônio de quase 12 milhões. Se ela entrar com processo e ganhar, ela pode levar 6 milhões, Priscila completou. Metade de tudo, 6 milhões. Eles estavam calculando quanto uma criança de 14 anos poderia roubar deles. Olhei para Luciana. Ela estava com a cabeça entre as mãos, chorando baixinho. Mãe, Bernardo continuou. A gente quer te ajudar. Por isso trouxe uma proposta. Uma solução que protege você e a gente. Algo na forma como ele disse aquilo fez um alarme soar na minha cabeça. Que proposta? Ele trocou um olhar com Priscila. Ela assentiu. A gente sugere que você faça uma doação antecipada. 40% da empresa passa para o meu nome agora, em vida. Assim, se houver processo, esses 40% já estão fora do espólio, protegidos. O apartamento de Copacabana a gente transfere para uma holding que eu administro, regulariza a situação fiscal aos poucos. E os 380 mil do cofre, a gente deposita numa conta empresarial, declara como receita atrasada. Fiquei olhando para ele, tentando entender. Você quer que eu doe 40% da empresa para você? Agora?
É a forma mais segura de proteger o patrimônio, mãe. Proteger de quem? De uma menina de 14 anos que acabou de perder o pai? Não é só isso. Priscila interveio. É proteger de futuros processos, de complicações fiscais, de vocês ficarem sem nada. A frase saiu da minha boca antes que eu pudesse segurar. É disso que vocês têm medo, de ficarem sem a herança de vocês. Silêncio. Bernardo desviou o olhar, e foi naquele desvio de olhar que eu vi. Vi algo que ele estava escondendo, uma sombra passando rápido pelos olhos dele, como um pássaro noturno. Bernardo! Minha voz saiu gelada. Você está me escondendo alguma coisa. Do que você está falando? Olha para mim. Ele olhou, mas demorou demais. E quando olhou, tinha a culpa estampada naquele rosto que eu conhecia desde que ele nasceu. Você sabia. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Mãe, você sabia. Meu grito ecoou pela sala. Luciana levantou a cabeça, os olhos arregalados. Priscila empalideceu. Bernardo fechou os olhos, respirou fundo. Eu não sabia de tudo. Só... O papai me contou sobre uns investimentos externos. 6 meses antes de morrer. Disse que tinha aplicações fora da empresa, que era melhor manter discreto por questões fiscais. Eu achei estranho, mas ele disse que ia regularizar, que era só questão de tempo. Nunca imaginei que tinha outra família. Completei. Você sabia que seu pai estava desviando dinheiro e não me contou. Eu não sabia para que era o dinheiro, mas sabia que existia. Levantei da cadeira. Você sabia que havia dinheiro escondido e ficou calado. Deixou eu viver na mentira. Deixou seu pai me enganar até o último dia de vida dele. Mãe, eu sinto muito. Sai. Apontei para a porta. Sai da minha casa. Mãe, por favor. Sai, os dois, agora. Priscila já estava levantando, puxando Bernardo pelo braço. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas ela o arrastou para fora. A porta se fechou. Sobrou só eu e Luciana na sala. Ela veio até mim, me abraçou e nós duas choramos. Choramos pelos 45 anos que eu perdi, pelas mentiras, pelas traições. E pela descoberta de que a família que eu achava que tinha nunca existiu de verdade. Mas se eu achei que já tinha visto o fundo do poço, eu estava muito enganada. Porque nos próximos dias eu descobriria que as mentiras eram ainda mais profundas do que imaginei. Luciana ficou comigo aquela noite toda. Dormiu no quarto de hóspedes, mas sei que ela não pregou o olho, assim como eu. A cada hora eu ouvia passos no corredor, a geladeira abrindo, água correndo na pia. 2 mulheres insones navegando no mesmo naufrágio. Na segunda-feira de manhã, ela precisou ir trabalhar. Antes de sair, segurou minhas mãos. Mãe, qualquer coisa mesmo, você me liga. Eu largo tudo e venho. Assenti, incapaz de falar. Depois que ela saiu, fiquei olhando para a casa vazia. 45 anos de memórias grudadas nas paredes, como papel de parede velho que ninguém tem coragem de arrancar. Peguei o celular. Procurei no Google, Investigador Particular, Rio de Janeiro. Liguei para o primeiro nome que apareceu com boas avaliações. Uma mulher atendeu. Carvalho Investigações, bom dia. Eu preciso de uma investigação sobre meu marido falecido. Houve uma pausa breve. Senhora, meu nome é Simone Carvalho. Fui delegada por 28 anos. Agora trabalho como investigadora particular. Posso recebê-la hoje às 4 horas? Cheguei ao escritório dela pontualmente. Ficava num prédio comercial em Botafogo, 3º andar, sala pequena, mas organizada. Simone tinha uns 55 anos, cabelos grisalhos presos num coque baixo, olhar afiado que atravessava a gente. Contei tudo, desde o telefonema do seu Jefferson até a descoberta do cofre, as cartas, as fotos, o testamento. Ela me ouviu sem interromper, fazendo anotações num caderno de capa dura.
Quando terminei, ela tirou os óculos e me olhou direto nos olhos. Dona Marlene, vou ser franca com a senhora. O que vou descobrir pode ser ainda pior do que já sabe. Tem certeza que quer seguir em frente? Absoluta, ela assentiu. Vou precisar de 2 semanas, talvez 3, e meus honorários são R$ 8.000 adiantados. Não hesitei. Passei o cartão ali mesmo. Durante aquelas 2 semanas, eu me transformei em outra pessoa. Ou talvez tenha me transformado na pessoa que sempre fui, mas que ficou escondida debaixo de 45 anos de obediência. Acordava cedo, fazia caminhadas longas pela orla do Leblon, voltava para casa e organizava documentos. Separei tudo relacionado à empresa. Extratos bancários dos últimos 20 anos, declarações de imposto de renda, escrituras de propriedades. Fotografei cada papel, salvei tudo em nuvem. Bernardo ligou 7 vezes, não atendi nenhuma. Priscila mandou mensagens preocupadas. Apaguei sem ler. Luciana vinha me visitar todo dia depois do trabalho. Trazia comida pronta porque sabia que eu não estava cozinhando. Sentávamos na varanda, em silêncio, só existindo uma ao lado da outra. Ela não pressionava, não fazia perguntas, apenas estava ali. No 13º dia, Simone me ligou. Dona Marlene, terminei. Pode vir amanhã de manhã? Não dormi aquela noite. Às 8 horas eu já estava na porta do escritório dela. Simone tinha uma pasta grossa sobre a mesa. Começou devagar. Valdirene Costa dos Santos, 51 anos, natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mudou-se para Natal em 2005. Trabalha como gerente do Banco Safira, agência da Zona Norte. Salário: R$ 12.000 mensais. Mora num apartamento alugado na Avenida Bernardo Vieira. 3 quartos, R$ 1.800 de aluguel. Ela me mostrou fotos. Valdirene era bonita. Cabelos longos e escuros, olhos claros, sorriso largo. Nas fotos de vigilância que Simone tirou, ela usava roupas elegantes, salto alto, bolsa de marca. E a menina? Minha voz saiu rouca. Ana Júlia Costa dos Santos, 14 anos, estuda no Colégio SEI, escola particular de Natal, mensalidade de R$ 3.500. Pratica balé, faz aulas de inglês particular, perfil ativo nas redes sociais. Ela me mostrou prints do Instagram. É uma adolescente normal. Posta fotos com amigas, vídeos dançando, mensagens sobre K-pop. Olhei para aquela menina nas fotos. Ela tinha o sorriso de Edmundo, os mesmos olhos amendoados. Seria impossível negar a paternidade só de olhar. O relacionamento começou em 2008, Simone continuou. Edmundo conheceu Valdirene num evento da construtora em Natal. Ela trabalhava na época como recepcionista do hotel onde ele se hospedou. Segundo fontes que consegui entrevistar, discretamente, foi um caso imediato. 2 meses depois, ela engravidou. 2008. Há 17 anos. Quando Bernardo tinha 25 e Luciana 21. Quando eu achava que estávamos na melhor fase da nossa vida, com os filhos crescidos, a empresa estável, planos de viajar juntos. Edmundo manteve o apartamento de Copacabana desde 2010. Ela mostrou documentos. Comprou através da tal construtora Horizonte Azul, empresa laranja criada especificamente para isso. O dinheiro saiu em parcelas da empresa de vocês, disfarçado como despesas de obra e materiais de construção. Muito bem feito, aliás. Quem fez essa contabilidade criativa sabia o que estava fazendo. Quanto foi desviado no total? Simone respirou fundo. Em 15 anos, contando as transferências mensais de 8.000, mais a compra do apartamento, mais presentes, viagens, escola da menina, ela empurrou uma planilha para mim. Aproximadamente R$ 2.800.000. R$ 2.800.000, quase 3 milhões de reais que eram meus também, que eu ajudei a construir, que saíram do suor do meu trabalho invisível de criar filhos, de cuidar da casa, de dar suporte para ele crescer profissionalmente. E o relacionamento? Quando terminou? Nunca terminou de fato.
Simone me olhou com compaixão. Edmundo visitava Valdirene até 3 meses antes da morte. A última transferência bancária foi feita 40 dias antes do infarto. Ele estava planejando passar o Natal de 2023 com ela e Ana Júlia em Porto de Galinhas. Tinha reserva confirmada de hotel, passagens compradas. Então, o infarto não apenas me deixou viúva, salvou o Natal dele com a outra família. Tem mais. Simone puxou outra seção da pasta. Sobre seu filho Bernardo. Meu estômago revirou. Seu marido conversou com Bernardo 6 meses antes de morrer. Foi um almoço no restaurante Olympe, dia 12 de junho de 2023. Consegui confirmar com o funcionário que os atendeu. A conversa foi longa, tensa. Seu filho saiu visivelmente abalado. Edmundo contou sobre Valdirene? Não. Contou sobre os investimentos externos. Sobre dinheiro guardado fora dos livros contábeis. Pediu sigilo. Disse que eventualmente ia regularizar tudo. E o Bernardo aceitou ficar calado. Sim. Simone fez uma pausa. Mas tem algo pior. Pior. Sempre tinha algo pior. Priscila, sua nora, ouviu parte da conversa. Bernardo contou para ela naquela mesma noite. Tenho confirmação de uma amiga próxima dela que relatou ter ouvido Priscila comentando sobre esqueletos no armário da família numa festa, 3 meses depois. O ar faltou nos meus pulmões. Priscila sabia, não de tudo, mas sabia que havia dinheiro escondido. E quando apareceu na minha casa com aquela proposta de proteger o patrimônio, ela já estava jogando o jogo dela. Quer que eu continue investigando? Simone perguntou. Sim. Minha voz estava firme agora, gelada. Quero tudo sobre a Priscila, tudo mesmo. Finanças, relacionamentos, trabalho, tudo que conseguir em uma semana. Ela sorriu. Um sorriso fino de quem reconhece uma mulher pronta para a guerra. Vai custar mais 5.000. Não me importo com o preço. Me levantei. Quero munição. E munição foi exatamente o que consegui. Porque quando você tira tudo de uma mulher, o casamento, a confiança, a dignidade, você cria alguém sem mais nada a perder. E pessoas sem nada a perder são as mais perigosas. Uma semana depois, Bernardo me ligou. Estava diferente. A voz tinha aquela suavidade forçada de quem ensaiou o discurso antes de fazer a ligação. Mãe, sei que você está brava comigo, mas a Priscila sugeriu um jantar aqui em casa. Pra gente conversar com calma, em família. A Luciana também vai. Por favor, mãe, a gente precisa resolver isso. Quase recusei. Mas então pensei na pasta que Simone tinha me entregado 2 dias antes. Pensei nas informações que agora eu carregava como cartas escondidas na manga. Que horas? 8 da noite, sexta-feira. Estarei aí. Quando cheguei ao apartamento deles em Ipanema, 300 metros quadrados com vista para o mar, comprado com a ajuda financeira de Edmundo 5 anos atrás, Priscila me recebeu na porta. Ela estava impecável, vestido bege de alfaiataria, cabelo liso caindo perfeitamente nos ombros, unhas feitas, maquiagem discreta. Sorriu aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Sogra, que bom que veio! Entre, por favor. A mesa estava posta com louça fina, taças de cristal, velas acesas, como se fosse um jantar romântico, não uma emboscada familiar. Luciana já estava lá, sentada no sofá da sala, as pernas cruzadas, o rosto fechado. Quando me viu, levantou e me abraçou forte. Mãe, eu vim porque o Bernardo insistiu, mas se você quiser ir embora, a gente vai embora juntas. Está tudo bem. Apertei a mão dela. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Bernardo apareceu da cozinha com uma garrafa de vinho. Tentou me beijar no rosto, mas me afastei. Ele engoliu seco e serviu as taças em silêncio. Comemos à entrada. Carpaccio de salmão, fininho, com alcaparras, em silêncio tenso. O barulho dos talheres na louça ecoava alto demais.
Priscila fazia pequenos comentários sobre o trabalho, sobre o calor de janeiro, sobre qualquer coisa exceto o elefante gigante sentado à mesa com a gente. Foi só na sobremesa, petit gâteau com sorvete de baunilha, que ela finalmente mostrou as garras. Sogra, eu e Bernardo temos conversado muito. Ela largou o garfo, limpou a boca no guardanapo de linho. Sabemos que está sendo extremamente difícil para a senhora. Ninguém aqui está minimizando sua dor. Mas precisamos ser adultos e encarar a realidade prática da situação. Prática. Essa palavra de novo. Qual realidade, Priscila? A realidade de que essa descoberta complica muito a questão da herança. Ela juntou as mãos sobre a mesa, assumindo aquela postura de advogada que deve usar nos tribunais. Ana Júlia existe. E como filha biológica de Edmundo, ela tem direitos sucessórios. Se a mãe dela entrar com processo de reconhecimento de paternidade post-mortem e investigação de herança, coisa que provavelmente vai fazer, ela pode ter direito a até 50% de todo o patrimônio. 50% que inclui esta casa onde você mora, Luciana falou, a voz ácida. Que o papai ajudou vocês a comprar. Priscila nem piscou. Exatamente. Por isso nossa sugestão é proteger tudo o que for possível, legalmente, antes que qualquer processo seja iniciado. E como vocês sugerem fazer isso? Perguntei, mantendo a voz neutra. Foi Bernardo quem respondeu, olhando para o prato vazio. Mãe, a forma mais eficiente é você fazer uma doação antecipada agora, em vida. Passa 40% da empresa para o meu nome. Assim, essa parte já está fora do inventário futuro, protegida de qualquer contestação. É como se eu já tivesse recebido minha herança. Não entra mais na conta quando chegar a hora. Quando eu morrer, ele quis dizer, mas não teve coragem. 40%. Repeti devagar. Da empresa que eu e seu pai construímos. É uma proteção para todos nós, mãe. Para você também. E o apartamento de Copacabana? Priscila retomou o comando. Aquele pode ser transferido para uma holding em nome do Bernardo. Ele administra, regulariza a situação fiscal aos poucos e depois a gente vê o que fazer. Talvez alugar, talvez vender. Mas com tudo em nome da empresa, fica mais difícil de ser alcançado em processo. E os 380 mil do cofre? Depositamos numa conta empresarial. Declaramos como receita não contabilizada de exercícios anteriores. Pagamos a multa, que vai ser alta, mas ainda assim sai mais barato do que perder metade de tudo num processo. Olhei para aquela mulher, para o sorriso fino, o cálculo frio nos olhos, para Bernardo ao lado dela, cabisbaixo, incapaz de me encarar. E quanto você cobra por esse trabalho todo, Priscila? Perguntei. Imagino que, como advogada, você vá querer uma porcentagem. Ela piscou. Não esperava a pergunta. Sogra, eu faria isso de graça. Somos família. Família. Dei uma risada curta, seca. Família que quer que eu doe metade da minha empresa por medo de uma menina de 14 anos. Não é medo. Priscila se inclinou para a frente. É estratégia. É se antecipar ao problema antes que ele cresça. O problema. Repeti. Você está chamando uma criança de problema. Estou chamando a situação jurídica de problema. Luciana bateu a mão na mesa. As taças tremeram. Chega. Priscila, você está tentando manipular a minha mãe para tirar vantagem disso tudo. É óbvio. Você quer que ela doe a empresa para o Bernardo agora, enquanto está fragilizada, destruída. Vocês estão se aproveitando da dor dela. Luciana, você sempre foi emotiva demais. Priscila falou com condescendência. Alguém aqui precisa pensar com a cabeça. E você acha que é você, né? Luciana se levantou. A advogada esperta que vai salvar todo mundo? Eu estou tentando salvar o patrimônio da família, sim. Algo que alguém precisa fazer, já que você parece interessada só em abraçar e chorar. O veneno na voz dela era palpável agora. A máscara estava caindo. Eu me levantei devagar. Peguei minha bolsa.
Obrigada pelo jantar, Priscila. Estava delicioso. Sogra, espera. Ela se levantou também. A senhora vai pensar na proposta? Vou pensar, sim. Olhei diretamente nos olhos dela. Vou pensar muito, e virei para Bernardo. Você sabe que eu te amo, filho. Sempre vou amar. Mas hoje, olhando para você, eu não sei se te conheço. Saí daquele apartamento com Luciana ao meu lado. Descemos pelo elevador em silêncio. Quando chegamos no térreo, ela explodiu em lágrimas. Mãe, eles são nojentos! Como o Bernardo deixa ela falar assim com você? Abracei minha filha, mas minha cabeça já estava longe dali. Estava pensando na pasta que Simone tinha me entregado, nas informações sobre Priscila que eu ainda não tinha compartilhado com ninguém. Priscila queria jogar sujo? Ela ainda não tinha visto nada, porque eu estava prestes a descobrir que minha nora tinha segredos ainda mais podres que os do meu marido. E quando chegasse a hora de expor tudo, ela ia desejar nunca ter me subestimado. 10 dias depois do jantar, recebi o convite. Beatriz, irmã mais velha de Edmundo, fazia 70 anos. A festa seria no Clube Náutico, sábado à noite, jantar para 50 pessoas. Família tradicional dos Tavares da Silva, aquela que se reunia todo Natal, todo aniversário importante, sempre com as mesmas conversas sobre política, mercado imobiliário e quem tinha casado ou descasado recentemente. Pensei em não ir. Mas então lembrei que ficar escondida era exatamente o que Priscila queria. Que eu sumisse, envergonhada, enquanto ela controlava a narrativa. Vesti meu vestido de seda verde escuro, o que Edmundo sempre disse que realçava meus olhos. Passei batom vermelho, coisa que não fazia há anos, e prendi o cabelo num coque baixo. Olhei para meu reflexo no espelho. 68 anos, rugas ao redor dos olhos, marcas de expressão na testa, mas ainda estava de pé. Ainda respirava. Luciana passou para me buscar. Quando me viu, sorriu. Mãe, você está linda. Estou de armadura, respondi. Chegamos ao clube às 8h15. O salão estava decorado com flores amarelas e brancas, as cores favoritas de Beatriz. Mesas redondas com toalhas de linho creme, taças de cristal refletindo a luz dos lustres. Música ambiente, aquela MPB suave que toca em todo evento de família. Beatriz me recebeu com um abraço apertado. Marlene, minha querida, como você está? Seguindo, Bia. Um dia de cada vez. É isso mesmo. Edmundo foi cedo demais, mas deixou um legado lindo. Vocês construíram tanto juntos? Sorri. Não tinha energia para desmanchar a ilusão dela também. A mesa principal tinha 25 lugares. Eu estava entre Luciana e tio Heitor, irmão mais novo de Edmundo. Do outro lado da mesa, Bernardo e Priscila. Ela estava radiante. Vestido vermelho justo, decote discreto, mas calculado, cabelo solto em ondas perfeitas. Sorria para todo mundo, distribuía elogios, se comportava como a nora perfeita. O jantar começou. Entrada de camarão com molho de manga, conversa fluindo sobre amenidades, tia Célia comentando sobre a viagem que fez a Portugal. Primo Eduardo reclamando do trânsito do Rio. Normal. Seguro. Até que chegou o prato principal. Priscila estava tomando vinho branco, já na terceira taça, as bochechas coradas, os olhos brilhantes demais. Bernardo ao lado dela, tenso, como se pressentisse algo. Ela se levantou, bateu a colher na taça. Plim, plim, plim. Gente, posso falar uma coisinha? A voz saiu alta, chamando a atenção de todas as mesas próximas. Beatriz sorriu, achando que seria um brinde. Claro, Priscila. Eu só queria dizer que é maravilhoso estar aqui, celebrando a vida da tia Bia, com toda essa família incrível. Ela fez uma pausa dramática. Ainda mais depois de tudo que essa família passou recentemente, né? O som ao redor começou a diminuir. Pessoas prestando atenção. Priscila... Bernardo sussurrou, tentando puxá-la de volta para a cadeira.
Ela ignorou. Porque não é fácil, gente. Não é fácil para ninguém quando os segredos de anos vêm à tona. Olhou diretamente para mim. Né, Marlene? Meu sangue gelou. Descobrir depois de 45 anos de casamento que seu marido tinha outra vida, outra família, deve ser devastador. Silêncio absoluto. 25 pares de olhos viraram para mim. Senti o calor subir pelo pescoço, pelo rosto. Minhas mãos apertaram o guardanapo no colo com tanta força que minhas unhas furaram o tecido. Priscila, não é hora nem lugar para isso. Luciana se levantou. Por que não? Priscila deu de ombros, fingindo inocência. Somos todos família aqui. Não tem segredo entre família, né? E todo mundo vai ficar sabendo de qualquer jeito. Melhor vir de nós mesmos. Beatriz estava pálida. Do que você está falando? Você não contou para tia, Marlene? Priscila inclinou a cabeça, voz doce como veneno. Sobre o cofre que encontraram na reforma? Sobre as cartas de amor? Sobre a filha que o Edmundo teve com outra mulher? Gaspes ao redor da mesa. Tio Heitor largou o garfo. Tia Célia levou a mão à boca. Isso é verdade, Marlene? Beatriz me olhou, os olhos marejados. Abri a boca. Nenhum som saiu. Priscila continuou, agora em tom conspiratório, como se estivesse contando fofoca de novela. 15 anos de relacionamento paralelo. Uma menina de 14 anos. Dinheiro desviado da empresa. Apartamento em Copacabana. É uma loucura, né? Ela tomou mais um gole de vinho. Mas fazer o quê? Homem é assim mesmo. Quando não encontra em casa o que precisa, a frase ficou no ar como uma nuvem tóxica. Não encontra em casa. Ela estava insinuando que a culpa era minha, que Edmundo traiu porque eu falhei como esposa. Senti as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas não caíram. Não aqui. Não na frente deles. Me levantei. As pernas tremiam tanto que precisei apoiar na mesa. Com licença. Saí daquele salão com a cabeça erguida. Atravessei o corredor até o banheiro feminino. Tranquei a porta atrás de mim. Só então deixei as lágrimas caírem. Lágrimas de raiva, de humilhação, de uma dor tão profunda que não tinha nome. Luciana bateu na porta minutos depois. Mãe, abre. Sou eu. Abri. Ela entrou e me abraçou enquanto eu chorava. Aquela víbora. Aquela víbora maldita. Luciana sussurrava furiosa. Eu vou processar ela por difamação, por... Não. Limpei o rosto. Deixa. Como assim deixa? Ela te humilhou na frente de todo mundo. Deixa ela achar que venceu. Olhei para o espelho. Minha maquiagem estava borrada, o batom manchado. Peguei a bolsa, refiz tudo. Cada pincelada era um tijolo sendo colocado de volta no muro que eu ergueria ao meu redor. Voltamos para o salão. Muitas pessoas tinham ido embora, constrangidas. As que ficaram me olhavam com aquela mistura de pena e curiosidade mórbida. Beatriz veio até mim chorando. Marlene, eu não sabia de nada. Meu irmão, como ele pôde? Não foi culpa sua, Bia. Mas no fundo da sala, vi Priscila conversando baixinho com outras pessoas. O jeito como gesticulava, como encostava a mão no braço das tias, como balançava a cabeça com expressão de pena. Ela estava plantando a semente, espalhando a versão dela da história. Fomos embora logo depois. No carro, Luciana dirigia em silêncio enquanto eu olhava pela janela. Nos dias seguintes, começaram as ligações. Prima Sônia. Marlene, querida, soube de tudo. Que choque. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Cunhada Marta. Marlene, não acredito que o Edmundo fez isso. Mas sabe como é, né? Homem tem suas necessidades. Amiga da igreja, Dona Ivone. Filha, rezei por você. Mas uma mulher precisa saber manter o marido interessado, senão... A cada ligação, a faca enfiava mais fundo. Eles estavam me culpando, colocando a responsabilidade da traição em mim. Como se 45 anos de dedicação não bastassem. Como se criar 2 filhos sozinha enquanto ele viajava não fosse suficiente.
Como se abrir mão da minha carreira para apoiar os sonhos dele fosse sinal de fracasso. Na sexta ligação, desliguei na cara da pessoa. Sentei na varanda, olhei para o jardim que plantei, para as árvores que reguei durante décadas. E ali, naquele silêncio, senti algo nascer dentro de mim. Não era mais dor. Não era mais tristeza. Era raiva. Fria. Calculada. Mortal. Priscila queria me destruir? Queria virar a família contra mim? Queria manchar minha reputação enquanto protegia a imagem do marido morto? Ela ia descobrir com quem estava mexendo, porque a mulher que entrou naquela festa envergonhada não era a mesma que saiu. E nos próximos dias eu faria todos entenderem que subestimar uma viúva de 68 anos foi o maior erro que eles poderiam cometer. Naquela noite, depois da humilhação no clube, não chorei mais. Sentei na poltrona do meu quarto, aquela poltrona onde amamentei meus filhos, onde li centenas de livros, onde passei noites em claro quando Edmundo chegava tarde, e abri a pasta que Simone tinha me entregado sobre Priscila. Li cada página, 2 vezes, 3 vezes, e quando terminei, pela primeira vez em semanas, sorri. Na segunda-feira de manhã, liguei para Simone. Preciso de mais informações. Tudo o que conseguir sobre Marcelo Fonseca Drummond. E quero provas concretas, não só testemunhos. Vai custar mais R$10.000. São investigações delicadas. Não me importo. Quero documentos, fotos, gravações se possível. Tudo o que for necessário para construir um caso irrefutável. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então Simone falou, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Dona Marlene, a senhora mudou. Aprendi que bondade sem limite vira estupidez, e eu fui estúpida tempo demais. Desliguei e fiz a segunda ligação. Para Henrique Tavares, advogado tributarista que tinha sido colega de faculdade de Edmundo. Confiável, discreto. Henrique, preciso de uma consultoria urgente. Sobre recuperação de patrimônio desviado durante casamento e sobre doações em vida. Pode me receber hoje? Às 3 da tarde, eu estava no escritório dele em Botafogo. Passei 2 horas explicando tudo. O cofre, o dinheiro, o apartamento de Copacabana, as transferências para Valdirene, a pressão de Bernardo e Priscila. Henrique fazia anotações meticulosas num bloco amarelo. Marlene, você tem um caso fortíssimo. Ele tirou os óculos, esfregou os olhos cansados. Esse dinheiro foi construído durante o casamento em regime de comunhão parcial de bens. 50% é seu por direito. O apartamento de Copacabana, mesmo estando em nome de empresa laranja, pode ser rastreado como patrimônio comum, já que foi comprado com recursos da construtora. Você pode processar o espólio e recuperar tudo. E quanto a Ana Júlia? A menina tem direitos? Tem. Como filha biológica, ela tem direito à parte da herança. Mas isso não significa que você perde tudo. O juiz vai dividir considerando que existem 3 herdeiros diretos: Bernardo, Luciana e Ana Júlia. Você, como viúva, também tem seus direitos garantidos. E se eu não quiser processar a menina? Se eu quiser fazer um acordo direto com ela e a mãe? Henrique me olhou surpreso. Seria incomum, mas possível. Você faria isso? Ela é uma criança. Não pediu para nascer dessa bagunça. Respirei fundo. Não vou punir ela pelos erros do pai. Isso é muito nobre da sua parte. Não é nobreza, é justiça. Me levantei. Mas preciso de outra coisa. Preciso saber se meu filho, ao saber de desvios financeiros e não reportar, pode ser considerado cúmplice. E se isso afeta os direitos dele na herança? Henrique assentiu devagar. Pode sim. Se provarmos que ele tinha conhecimento de irregularidades fiscais e manteve sigilo, isso caracteriza cumplicidade em sonegação. Em casos extremos, pode até perder direito à herança por indignidade. Mas você precisaria de provas muito sólidas. Tenho a conversa gravada. Menti, mas sabia que Simone poderia conseguir algo. Edmundo contou para o Bernardo sobre os investimentos externos. Tenho testemunhas que confirmam. Então,
Você tem caso. Forte. Saí do escritório dele com um plano se formando na minha cabeça, como um quebra-cabeça macabro finalmente encontrando suas peças. Durante os próximos 10 dias, me transformei em fantasma. Não atendi ligações de família, não respondi mensagens. Deixei todo mundo achando que eu tinha desmoronado, que estava em casa chorando, fragilizada. Mas eu estava trabalhando. Simone me ligava todo dia com atualizações. Marcelo Fonseca Drummond, sócio do escritório de advocacia onde Priscila trabalhava. Casado, 2 filhos, e amante da minha nora há 2 anos. Consegui fotos dos dois entrando juntos num apart-hotel em Copacabana. 3 ocasiões diferentes. Simone me mandou as imagens por e-mail criptografado. E tem mais. Uma ex-secretária do escritório, Juliana Farias, está disposta a testemunhar. Priscila desviou R$300 mil de um cliente para investir em criptomoedas pessoais. O esquema é sofisticado, mas ela deixou rastros nos e-mails internos do escritório. R$300 mil. Desvio de cliente. Isso daria cassação da licença de advogada, processos criminais, destruição de carreira. Preciso de tudo documentado. Cópias dos e-mails, extratos bancários, depoimento formal da Juliana. Vou precisar de mais uma semana. Você tem. Enquanto Simone trabalhava, eu preparava o segundo movimento. Liguei para Valdirene. Sim, para a amante do meu marido. Consegui o número dela através de um dos recibos do cofre. Disquei com o coração disparado, sem saber se ela atenderia. Atendeu no 3º toque. Alô? A voz era suave. Nordestina. Nenhuma agressividade. Valdirene? Meu nome é Marlene. Marlene Tavares da Silva. Eu sou a viúva de Edmundo. Silêncio longo. Tão longo que achei que ela tivesse desligado. Dona Marlene. A voz dela saiu trêmula. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só preciso que me ouça. Respirei fundo. Eu sei de tudo. Das cartas, do apartamento, da Ana Júlia. Sei que meu marido manteve vocês duas durante 14 anos. Eu sinto muito. Ela estava chorando. Eu juro, eu não sabia que ele era casado no início. Quando descobri, já estava grávida, e ele prometeu que ia se separar, que... Eu sei, interrompi. Não tinha paciência para ouvir a história clássica. Não liguei para brigar. Liguei para fazer uma proposta. Proposta? Quero conversar pessoalmente. Você, eu e Ana Júlia. Sem advogados, sem brigas. Só 3 mulheres tentando resolver a bagunça que um homem deixou. A senhora quer conhecer a Ana Júlia? Quero resolver isso de forma civilizada. Sua filha tem direitos, mas eu também tenho. E diferente do que minha família está tentando fazer, eu não vou processar uma criança por ter nascido. Ela soluçou do outro lado da linha. A senhora é diferente do que eu imaginava. Você também, admiti. Pensei que fosse me odiar. Ou desligar na minha cara. Como eu poderia odiar a senhora? A voz dela quebrou. Eu fui a outra. Eu destruí seu casamento. Não. Edmundo destruiu. Edmundo mentiu para mim e mentiu para você. Nós duas fomos enganadas, cada uma do seu jeito. Marcamos de nos encontrar na semana seguinte. No Rio, num café discreto no Flamengo. Desliguei o telefone sentindo algo estranho. Não era paz, não era perdão, mas era alívio. Como se um peso gigante tivesse saído dos meus ombros. Na sexta-feira, Simone me entregou a pasta final sobre Priscila. Era grossa, completa, devastadora. Li cada página com a atenção de um general estudando mapa de guerra. E então comecei a planejar o jantar. O jantar onde eu colocaria todas as cartas na mesa. Onde cada mentira seria exposta. Onde cada traidor descobriria que mexer com uma mulher de 68 anos foi o maior erro da vida deles. Enviei os convites numa quarta-feira. E-mail formal para Bernardo e Priscila.
Jantar de reconciliação familiar. Sábado, 20 horas, em minha casa. Precisamos conversar como adultos. Ligação para Luciana. Filha, vai ter um jantar sábado. Preciso que você venha e confie em mim. E um convite inesperado para tia Beatriz, tio Heitor e mais 8 parentes próximos da família Tavares. Gostaria de esclarecer alguns mal-entendidos recentes. Conto com a presença de vocês. O último convite foi o mais difícil. Liguei para Valdirene. Preciso que você e Ana Júlia venham ao Rio no sábado. Vou pagar passagem e hotel. É importante. Dona Marlene, eu não sei se é boa ideia. A menina está assustada, ela... Valdirene, confie em mim. Nada de ruim vai acontecer com sua filha, eu prometo. Mas ela precisa estar aqui. Vocês duas merecem conhecer a verdade completa. Houve silêncio. Então, ela suspirou. Está bem, a gente vai. Sábado chegou com céu limpo e ar abafado de verão. Passei o dia organizando tudo pessoalmente. Não contratei buffet, não quis empregada, era eu, sozinha, preparando cada detalhe. Fiz um peru assado, farofa, arroz com castanhas, saladas, sobremesa, pudim de leite condensado, a receita da minha mãe. Pus a mesa com a louça de porcelana branca que ganhei de casamento. Aquela que só usava em ocasiões especiais. 45 anos guardada para dias importantes. Hoje era importante. Às 7h30, Luciana chegou. Viu a mesa posta para 15 pessoas e arregalou os olhos. Mãe, quem mais vem? Você vai ver. Os primeiros a chegarem foram Beatriz e Heitor, pontuais como sempre. Depois os primos, as tias. Todos entravam com aquela expressão de curiosidade misturada com constrangimento. Ninguém sabia bem como agir perto da viúva escandalosa. Bernardo e Priscila chegaram às 8h05. Ela estava impecável de novo. Macacão preto, sandália de salto, cabelo preso num rabo elegante. Sorriu ao entrar, mas o sorriso vacilou quando viu tanta gente. Mãe, eu pensei que seria só nós. Senta, Bernardo, logo você entende. Às 8h15, a campainha tocou. Fui atender pessoalmente. Abri a porta. Valdirene estava ali. Cabelos escuros presos num coque, vestido simples azul marinho, maquiagem discreta. Ao lado dela, uma menina magra de 14 anos, olhos enormes assustados, segurando a mão da mãe com força. Ana Júlia, a filha de Edmundo. Ela tinha o rosto dele. Os mesmos olhos amendoados, a mesma boca. Era impossível negar. Entrem, por favor. Minha voz saiu firme. Quando entramos na sala de jantar, o silêncio foi imediato. 15 pares de olhos fixos em Valdirene e Ana Júlia. Bernardo se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Mãe, o que é isso? Senta. Mas o que essas... Eu disse. Senta. Algo no meu tom fez ele obedecer. Priscila estava pálida. As tias cochichavam entre si. Luciana me olhava sem entender, mas percebi confiança nos olhos dela. Gente, quero apresentar vocês. Falei para a sala toda. Esta é Valdirene Costa dos Santos e sua filha, Ana Júlia. Elas vieram de Natal especialmente para este jantar. Beatriz levou a mão ao peito. Marlene, vamos jantar primeiro. Depois conversamos. Sentei Valdirene e Ana Júlia perto de mim, do outro lado da mesa. A menina estava tremendo. Coloquei a mão sobre a dela, apertei de leve. Respira. Está tudo bem. Servimos os pratos em silêncio pesado. O som dos talhes na louça ecoava alto demais. Ninguém falava. Todos comiam mecanicamente, olhando de soslaio para Valdirene, para a menina, para mim. Foi só na sobremesa que ergui minha taça de água. Quero agradecer a presença de todos. Sei que têm sido semanas difíceis para nossa família. Segredos vieram à tona. Verdades dolorosas foram reveladas. Priscila tomou um gole grande de vinho. Bernardo olhava para o prato. Mas hoje eu quis reunir vocês aqui
porque descobri que as mentiras eram ainda maiores do que eu imaginava. E achei que todos mereciam conhecer a verdade completa. Respirei fundo. Edmundo, meu marido, teve um relacionamento de 15 anos com Valdirene. Ana Júlia é filha dele. Isso todo mundo aqui já sabe, graças a Priscila ter feito questão de espalhar no aniversário da Beatriz. Priscila engasgou com o vinho. Mas o que nem todo mundo sabe é que Edmundo desviou mais de 2.800.000 reais da nossa empresa ao longo desses anos. Coloquei uma pasta sobre a mesa. Tenho extratos bancários, recibos, transferências, tudo documentado. Heitor se inclinou para a frente. 2 milhões? Exatos. Que eram 50% meus, já que construímos a empresa juntos. E que, segundo meu advogado, podem ser recuperados legalmente. Bernardo abriu a boca, mas eu levantei a mão. Não terminei. Também descobri que meu filho Bernardo sabia de parte desses desvios 6 meses antes da morte do pai. E ficou calado. Mãe, eu não sabia de tudo. Ele se levantou. Mas sabia de algo. E não me contou. Isso se chama cumplicidade, Bernardo. Segundo meu advogado, pode te fazer perder direitos na herança por indignidade. O rosto dele perdeu toda a cor. E tem mais. Olhei diretamente para Priscila. Minha nora aqui, que estava tão preocupada em proteger o patrimônio, também tem seus segredos. Priscila ficou imóvel, como uma estátua de sal. Priscila mantém um relacionamento extraconjugal há 2 anos com Marcelo Fonseca Drummond, sócio do escritório dela. Empurrei fotos pela mesa. Priscila e um homem entrando num apart-hotel, abraçados num restaurante, beijando-se num estacionamento. Tenho 17 fotografias, 3 testemunhas e mensagens de WhatsApp que uma ex-secretária salvou antes de ser demitida. Bernardo pegou uma foto, olhou, largou como se queimasse. Mas a parte mais interessante, continuei, a voz gelada, é que a Priscila desviou 300 mil reais de um cliente do escritório. Usou informações privilegiadas para investir em criptomoedas em nome dela. Tenho os e-mails internos, tenho os extratos, tenho tudo. Priscila se levantou, o rosto vermelho. Isso é mentira, é difamação. É? Joguei uma segunda pasta na mesa. A OAB vai receber cópia disso na segunda-feira, junto com os clientes lesados. Boa sorte explicando. Ela olhou para Bernardo buscando apoio. Ele estava olhando para ela como se nunca a tivesse visto antes. Bernardo, eu posso explicar. Você me traiu. A voz dele saiu quebrada. E ainda roubou? Não foi assim. Sai da minha frente! O grito dele ecoou pela sala. Priscila pegou a bolsa e saiu correndo, salto alto batendo no chão de madeira. A porta bateu com estrondo. Silêncio. Olhei para Valdirene, que estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Para Ana Júlia, confusa e assustada. Para minha família, em choque. Agora vamos conversar como adultos. Sentei de volta. Sobre herança, sobre dignidade e sobre como vamos resolver essa bagunça que Edmundo criou. E pela primeira vez em 45 anos, eu estava no comando da minha própria vida. Depois que Priscila saiu, ficamos todos ali, processando o terremoto que acabara de acontecer. Bernardo estava com a cabeça entre as mãos. Beatriz chorava baixinho. Heitor olhava para as fotos espalhadas na mesa como se fossem evidências de crime. E eram. Mas foi Ana Júlia quem quebrou o silêncio. Minha mãe não é má. A voz dela saiu fina, assustada, mas firme. Ela não sabia que ele era casado no começo. Quando descobriu, tentou terminar, mas... Os olhos dela se encheram de lágrimas. Meu pai disse que ia se separar. Ele prometeu tantas vezes. Olhei para aquela menina. 14 anos. A mesma idade que Luciana tinha quando Edmundo começou esse relacionamento com a mãe dela. Uma criança que cresceu acreditando nas promessas de um pai mentiroso. Eu sei. Minha voz saiu mais suave. Não estou brava com você, Ana Júlia, nem com sua mãe. Estou brava com Edmundo
Ele enganou nós todas. Valdirene soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Dona Marlene, eu juro que nunca quis destruir sua família. Quando descobri que ele era casado, eu já amava ele. E tinha a Ana Júlia no meu ventre. Eu tentei me afastar, mas ele sempre voltava, sempre convencia, sempre prometia. Para. Levantei a mão. Não precisa se explicar. Eu sei como Edmundo era. Convincente. Charmoso. Ele tinha um jeito de fazer você acreditar que o céu era verde se ele quisesse. Luciana se aproximou da Ana Júlia. Você gosta de dançar? Perguntou de repente. A menina piscou, confusa com a mudança de assunto. Gosto, faço balé. Eu também fazia quando tinha sua idade. Luciana sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Você é minha irmã. Eu não escolhi isso, você não escolheu isso, mas é o que é. E não vou punir você pelos erros do nosso pai. Ana Júlia começou a chorar. Luciana a abraçou, e ali, naquela sala de jantar, vendo minhas duas filhas, porque era isso que elas eram agora, abraçadas, senti algo se partir e se reconstruir dentro de mim ao mesmo tempo. Olhei para Bernardo. Ele finalmente levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Mãe, eu sinto muito. Eu deveria ter contado. Eu sabia que tinha algo errado, mas o papai me convenceu de que era só questão fiscal, que ia regularizar tudo. Eu fui covarde. Foi. Concordei, sem suavizar. Você escolheu proteger seu pai em vez de me proteger. Escolheu o dinheiro em vez da verdade. Eu sei, e vou ter que viver com isso. Vai mesmo. Respirei fundo. Mas você ainda é meu filho. E diferente do seu pai, eu não abandono minha família. Só não espere que as coisas voltem a ser como antes. Ele assentiu, enxugando os olhos. Virei para a mesa toda. Agora vamos resolver isso direito. Puxei papéis da minha bolsa. Conversei com meu advogado. O apartamento de Copacabana vale R$ 850 mil. Os 380 mil do cofre somam 1.230 mil. Metade disso é legalmente meu, porque foi construído durante meu casamento. A outra metade pertence ao espólio e deve ser dividida entre os 3 filhos de Edmundo, Bernardo, Luciana e Ana Júlia. Ana Júlia arregalou os olhos. Mas eu não quero causar problema. Não é problema. É direito. Olhei para ela e depois para Valdirene. Vocês têm 2 opções. Primeira, entrar com processo de investigação de paternidade post-mortem e investigação de herança. Vai demorar anos, vai custar caro, vai ser doloroso para todo mundo. Ou segunda opção, a gente faz um acordo privado agora, sem tribunal, sem advogados gananciosos comendo metade de tudo. Valdirene me olhou desconfiada. Que tipo de acordo? Ana Júlia receberá R$ 6.000 por mês até completar 25 anos. Isso dá educação completa, universidade, começo de vida. Quando ela fizer 18, vai receber R$ 250 mil do apartamento de Copacabana. O resto eu vendo e distribuo entre meus outros filhos. Mas isso é muito mais justo do que eu esperava. Valdirene estava atônita. Não é sobre ser justa com você. É sobre ser justa com ela. Apontei para Ana Júlia. Ela não pediu nada disso. Merece ter chances na vida. Valdirene começou a chorar de novo, mas agora eram lágrimas de alívio. E tem uma condição. Acrescentei. Vocês se mudam, saem de Natal, recomeçam longe, onde ninguém conhece essa história. Ana Júlia merece crescer sem ser a filha bastarda. Merece privacidade. A gente já estava pensando nisso. Valdirene limpou o rosto. Tenho uma proposta de trabalho em Portugal. Gerência de banco lá, salário bom. Ia recusar por medo de perder os direitos da Ana, mas... Aceita, eu disse. Leva sua filha para longe desse circo. Dá uma vida nova para ela. Ana Júlia me olhou com aqueles olhos grandes, tão parecidos com os do pai.
A senhora não me odeia? Não, criança, eu te invejo. Me inveja? Você ainda tem vida inteira pela frente. Pode escolher ser diferente do seu pai. Pode escolher ser honesta, leal, verdadeira. Me levantei, fui até ela. Não deixe os erros dele definirem quem você é. Ela se levantou e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem precisava ouvir aquilo há muito tempo. Quando soltamos, olhei para o resto da família. Quanto aos outros... Priscila vai enfrentar processo da OAB na segunda-feira. Vai perder a licença, no mínimo. Os clientes lesados vão processar. Ela vai pagar, de um jeito ou de outro. Beatriz fungou. Ela merece. E sobre você, Bernardo? Olhei para meu filho. Vou manter sua parte da herança. Não vou te punir legalmente. Mas vai demorar muito tempo até eu confiar em você de novo. Se é que vou. Eu entendo, mãe. E quero que você faça terapia. De verdade. Não é sugestão, é condição. Você precisa entender por que escolheu mentira em vez de verdade. Por que é tão parecido com seu pai? Ele engoliu seco, mas assentiu. Sentei de volta, exausta. Luciana veio por trás, colocou as mãos nos meus ombros. Mãe, você foi incrível. Não fui incrível. Só fiz o que precisava ser feito. Heitor se levantou, os olhos marejados. Marlene, meu irmão não merecia você. Nunca mereceu. Eu sei. Olhei para ele. Demorei 45 anos para perceber. Mas agora eu sei. O jantar terminou ali. As pessoas saíram aos poucos, abraçando-me na porta, pedindo desculpas por terem acreditado na narrativa da Priscila, prometendo apoio. Quando todos foram embora, sobrou só eu, Luciana, Valdirene e Ana Júlia. Obrigada. Valdirene segurou minhas mãos. A senhora não precisava fazer isso. Precisava sim. Para mim mesma. Para conseguir dormir de noite sabendo que fiz a coisa certa. Elas saíram pouco depois. Promessa de manter contato, de mandar notícias de Portugal, de deixar Ana Júlia conhecer as raízes brasileiras quando estivesse pronta. Luciana ficou comigo, ajudando a lavar a louça em silêncio. Mãe, ela me olhou. O que você vai fazer agora? Olhei ao redor da minha casa. 45 anos de memórias. Algumas boas, muitas ruins, todas misturadas. Agora? Sorri. Agora eu vou viver para mim. E pela primeira vez em quase meio século, eu não estava mentindo. 6 meses depois. Estou sentada no jardim de inverno que construí onde antes era o escritório de Edmundo. Mandei derrubar aquela parede de madeira nobre, arranquei o carpete escuro, quebrei as prateleiras cheias de livros que ele nunca leu. No lugar, vidro, muita luz. Plantas pendentes em vasos de cerâmica que eu mesma pintei nas aulas de arte que comecei a frequentar às terças e quintas. O sol de julho entra forte pelas janelas. Luciana está sentada ao meu lado, tomando chá de camomila. Os 2 netos dela, Cauã, de 6 anos, e Nina, de 4, brincam no tapete aos nossos pés com blocos de montar coloridos. Vovó, olha o castelo que eu fiz. Cauã ergue uma torre torta que desmorona segundos depois. Ele ri, constrói de novo. Olho para aquela criança e vejo resiliência, cair e levantar. Simples assim. Meu celular vibra. Mensagem de Valdirene, de Portugal. Dona Marlene, a Ana Júlia passou no teste de admissão da Escola de Dança de Lisboa. Obrigada por tudo. Um dia vou conseguir retribuir. Respondo. Já retribuiu. Está criando uma menina honesta. Isso basta. 6 meses. Parece uma vida inteira. Priscila perdeu a licença da OAB por 2 anos. Enfrenta 3 processos de clientes lesados. O último que soube, estava trabalhando como consultora freelance, ganhando 1/4 do que ganhava antes. Bernardo pediu divórcio 40 dias depois daquele jantar. Não por causa da traição. Isso ele até tentou perdoar. Foi pelo roubo. Eu posso entender fraqueza, mãe, ele me disse, mas desonestidade?
Isso eu não consigo engolir. Irônico, vindo dele. Mas pelo menos está aprendendo. Bernardo faz terapia toda semana. Me liga aos domingos, conversa sobre o que descobriu sobre si mesmo, sobre os padrões que herdou do pai sem perceber. Ainda não voltamos a ter a relação de antes. Talvez nunca voltemos. Mas existe um fio frágil se reconstruindo entre nós. Lento, doloroso, real. Vendi o apartamento de Copacabana por R$ 870 mil. Depositei 250 mil numa poupança em nome de Ana Júlia, que ela receberá aos 18. O resto dividi entre Bernardo e Luciana, partes iguais. Justiça. Os 380 mil do cofre? Declarei tudo. Paguei a multa absurda de R$ 120 mil por sonegação. Doeu no bolso, mas valeu pela paz de consciência. E doei R$ 100 mil para o Instituto Acolher, abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e abuso psicológico. Porque eu entendo agora que traição é violência, manipulação é violência, mentira sistemática é violência. Reformei a casa inteira. Tirei tudo o que lembrava Edmundo. Os quadros que ele escolheu, as poltronas de couro que ele amava, até o lustre da sala de jantar que ele fez questão de comprar num leilão. Doei tudo. Pintei as paredes de cores claras, bege, branco gelo, cinza pérola. Comprei plantas, muitas plantas. Enchi a casa de vida verde, de oxigênio novo. E comecei a pintar. Descobri que tenho jeito para aquarela. Paisagens abstratas, nada muito elaborado. Mas é meu. Minha professora, Dona Yara, disse que tenho sensibilidade cromática interessante. Não sei bem o que isso significa, mas me fez sorrir. Voltei a sair com amigas, jantares, cinema, caminhadas na praia ao amanhecer. Coisas que não fazia há anos, porque Edmundo sempre tinha compromisso e eu ficava em casa esperando. Nunca mais vou esperar ninguém. Mãe, você está diferente. Luciana disse isso semana passada, me olhando com aquele jeito analítico dela. Diferente como? Mais leve, como se tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. Ela tinha razão. Passei 45 anos carregando o peso de um casamento que só eu estava sustentando. Agora, soltei. E a sensação é de poder voar. Não tirei minha aliança de casamento. Muita gente me pergunta por quê. A verdade, não é pelo Edmundo, é por mim. Essa aliança representa 45 anos que eu investi de boa fé. 45 anos que eu dediquei com amor verdadeiro. 45 anos da minha vida que foram reais, mesmo que as dele fossem mentira. Não vou apagar minha própria história por causa das traições dele. Olho pela janela do jardim de inverno. Lá fora, o jasmim-manga que plantei 20 anos atrás está florindo. Branco, perfumado, vivo. Vovó, você está feliz? Nina pergunta de repente, aqueles olhos castanhos curiosos fixos em mim. A pergunta me pega desprevenida. Feliz? Penso sobre isso. Sobre dor, sobre traição, sobre humilhação, sobre descobrir que tudo o que você acreditou era mentira. Sobre ter que reconstruir sua identidade aos 68 anos. E então penso sobre liberdade, sobre escolhas, sobre acordar de manhã e decidir como vai ser seu dia, sem precisar agradar ninguém, sem precisar ser quem esperam que você seja. Sabe, Nina? Pego a mão pequena dela. Estou ficando feliz. Não cheguei lá ainda, mas estou no caminho. E é verdade. Não vou mentir dizendo que não dói. Dói. Tem dias que acordo e ainda sinto o peso da traição, a vergonha de ter sido enganada durante tanto tempo. Tem noites que choro sozinha, lembrando de momentos que achei que eram especiais e agora sei que eram vazios. Mas também tem dias que acordo e olho para o espelho e vejo uma mulher que sobreviveu, que não se deixou destruir, que impôs limites, que buscou justiça, que protegeu os inocentes mesmo quando doía. Uma mulher que aprendeu, aos 69 anos, que nunca é tarde para recomeçar. Que perdoar não significa esquecer, significa libertar-se do peso do rancor.
Que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Que você pode amar alguém por décadas e ainda assim não conhecê-lo de verdade. E que a família que importa não é aquela que compartilha sangue, mas aquela que escolhe ficar ao seu lado quando tudo desmorona. O sol está se pondo, dourado, alaranjado, pintando o céu do rio com aquelas cores impossíveis que só janeiro sabe fazer. Luciana apoia a cabeça no meu ombro. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha. E ali, naquele jardim de inverno que construí sobre as cinzas do passado, cercada pelos netos, pela filha que escolheu meu lado, pelas plantas que eu mesma cultivei, eu respiro. E pela primeira vez em 45 anos, o ar entra fácil nos meus pulmões. Esta é a história de Marlene, mas poderia ser a história de qualquer uma de nós. Porque todas nós, em algum momento, precisamos escolher: deixar as traições nos destruírem ou usar os cacos para construir algo novo, mais forte, mais nosso. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Conta pra mim. Você já precisou recomeçar depois de uma grande dor? Já descobriu forças que não sabia que tinha? Quero ler sua história também. E se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias de vida, coragem e recomeço. Porque todo mundo merece saber que é possível se levantar, não importa quantas vezes a vida te derrube. Até a próxima história. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.